Olá! No futuro, a economia americana está entrando em colapso. O desemprego atinge níveis recordes e a criminalidade está fora de controle. As prisões passaram a ser administradas por corporações privadas que as utilizam para obter lucro. Uma delas, na Ilha Terminal, transmite online lutas entre gladiadores, em que os prisioneiros lutam até a morte. O novo Coliseu é assistido por milhões de pessoas, mas logo os espectadores exigem ainda mais pão e circo. E assim nasce a Corrida Mortal. Os prisioneiros entram em veículos especialmente modificados para torná-los armas de assassinato perfeitas. Para maior efeito, o lugar do navegador é ocupado por lindas garotas, que são especialmente trazidas de uma prisão vizinha. Claro, pouquíssimas pessoas chegam à linha de chegada, mas quem sobrevive a essa máquina assassina sobre rodas terá a chance de sair livre. 2 carros blindados e fortemente armados correm para a linha de chegada da Corrida Mortal. Ao volante do primeiro está o favorito do público, com uma máscara, apelidado de Frankenstein. Sua navegadora, Case, apaga rapidamente o fogo dentro da cabine após outro ataque. Ela o aconselha a desistir, senão o carro corre o risco de explodir. You better drop back in the last lap. We can win this. Why don't this son of a just die? O experiente Machine Gun Joe, que os persegue, já havia perdido seu navegador em um tiroteio. Todas as armas de Frankenstein estão descarregadas. Então ele solta parte de sua blindagem para alcançar Joe. O escudo metálico pesado se choca contra o para-brisa do oponente, arrancando uma peça enorme do capô. Mas o carro ainda está em movimento, e Joe mira no vulnerável tanque de combustível do oponente. Faltam apenas 400 metros para a linha de chegada, e Casey se ejeta, não querendo morrer pela vitória. Frank vai até o fim. Um míssil explode o carro de Frankenstein, e em voo, ele cruza a linha de chegada. O destino do vencedor, envolto em chamas, permanece desconhecido. Alguns dias depois, Jensen Ames passa o dia trabalhando em uma siderúrgica. Ele cumpriu sua sentença e agora vive uma vida pacífica com sua família. No entanto, agora ele terá de trabalhar muito para sustentar sua família, pois a usina está fechando e os empregadores não pretendem pagar os salários atrasados dos funcionários. You wanted cash? There's a fee. You want a check instead? Soon as a company's out of business, not exactly. Para controlar os trabalhadores insatisfeitos, chega um esquadrão da polícia. Na primeira tentativa de enfrentamento, os policiais abrem fogo com balas de borracha e atacam com cacetetes. Jensen tenta ajudar um amigo ferido e acaba sendo atingido. Enquanto está no chão tentando se recuperar, um dos policiais se lança sobre ele. Furioso, Jensen revida e toma o cacetete do policial. Ele nocauteia 2 deles com socos poderosos e chama os outros para mais. Tarde da noite, ele volta para casa, onde é recebido por sua amada esposa Suzy. Ela apoia o marido apesar de seus problemas no trabalho. A troca de carícias é interrompida pelo choro de sua filhinha no quarto. Jensen acalma a bebê e vai ao banheiro, sem suspeitar que um assassino mascarado invadiu a casa. Ele mata Suzy, e quando Jensen encontra o corpo dela, também é atacado. Antes de sair, o criminoso coloca uma faca de cozinha em sua mão e faz um gesto, como se estivesse atirando. Jensen é posteriormente encontrado pela polícia e acusado do assassinato de sua esposa. 6 meses depois, em um dia chuvoso, Jensen é levado para cumprir sua pena na prisão na Ilha Terminal. Um guarda chamado Ulrich inspeciona o recém-chegado antes de encharcá-lo com água gelada de um canhão d'água. Enquanto isso, outro guarda lhe desfere alguns golpes fortes para que o prisioneiro saiba onde está. Os companheiros de cela de Jensen também estão claramente tramando algo ruim. Ulrich o entrega para que seja espancado, mas acaba desapontado, pois assim que se afasta, Jensen nocauteia facilmente os 3. Na manhã seguinte, Jensen está tomando café da manhã no refeitório e é visto por um grupo composto por Coach, Gunner e Lists, que reconhecem Jensen como um ex-piloto famoso, cuja carreira foi arruinada por uma pena de prisão anterior. De repente, todas as conversas no refeitório cessam quando Pachenko e sua gangue entram. Eles escolhem Jensen e o provocam para uma briga cuspindo em sua comida e chamando-o de assassino de mulheres e crianças. Sem esperar ser atacado, ele revida contra os bandidos, mas a luta é rapidamente interrompida por guardas com metralhadoras. Ulrich leva Jensen à diretora da prisão, Claire Hennessy. Ela avisa que Pachenko é um participante da Corrida Mortal e quem tocar no piloto será punido severamente. Hennessy recebe Jensen e pergunta sobre seu passado como piloto de corrida, mencionando Frankenstein,
que era o favorito do público. Infelizmente, ele morreu na mesa de operação após uma explosão na última corrida, e as pessoas assistem ao show principalmente por causa dele. E como ele usava uma máscara para esconder suas cicatrizes de acidentes automobilísticos anteriores, então pode ser substituído por outro piloto, dando continuidade à lenda. He moves them, inspires them. And in this world, that's not so easy to come by. Ela propõe a Jensen a oportunidade de colocar a máscara e assumir o papel do falecido Frankenstein. Ele inicialmente se recusa, suspeitando que algo está errado, mas é informado de que se vencer a corrida mortal 5 vezes, será solto. A oferta torna-se ainda mais tentadora, já que Frank, como é mais conhecido, já ganhou 4 vezes, restando a Jensen repetir o feito apenas uma vez. Jensen ainda suspeita de alguma armadilha, mas a perspectiva de passar o resto da vida naquele buracão não lhe agrada. Além disso, Hennessy o ameaça com confinamento solitário para evitar que ele conte o segredo dela. Assim, Jensen se torna o novo Frankenstein. Ele logo é apresentado à equipe responsável pela manutenção do carro de Frank. É o mesmo trio que estava falando sobre Jensen no refeitório. Cada piloto tem sua própria equipe de mecânicos e ninguém se ajuda. A nova identidade sob a máscara só será conhecida pela equipe e por alguns seguranças. E Hennessy acompanhará tudo de perto, já que sua empresa sofreu enormes prejuízos nos últimos 6 meses sem seu piloto astro. Além disso, para tornar a corrida mais espetacular, ela vem construindo algo em uma ala isolada por um mês inteiro, onde ninguém é permitido entrar. Jensen vê o monstro, um Mustang Fastback modificado que pertencia a Frankenstein. O carro tem 850 cavalos de potência, além de óxido nitroso para aceleração extra. Para a proteção, há vidros à prova de balas e placas de aço. A mais poderosa das proteções é o escudo traseiro, chamado com otimismo de lápide. Foi exatamente isso que Frank soltou em sua última tentativa de se defender dos ataques de Joe, pelos quais pagou com a vida. O arsenal de armas é composto por metralhadoras, cortina de fumaça, napalm e óleo, o que tornará a corrida dos perseguidores muito mais difícil. As munições são carregadas momentos antes da largada, para que os prisioneiros não pensem em atacar os guardas e escapar. Além disso, Hennessy pode desativar remotamente as armas, e será quase impossível escapar da ilha. Apenas uma pequena ponte leva à terra firme, que será bloqueada por viaturas policiais e helicópteros ao primeiro sinal de fuga. Jensen pergunta sobre seu antecessor e é informado de que ele levou cerca de 20 pilotos para o túmulo. A taxa de mortalidade por corrida é de 60% e ninguém jamais conseguiu vencer 5 vezes. A corrida consistirá em 3 etapas. Nas 2 primeiras, é preciso se livrar do máximo de adversários para chegar à terceira etapa sem problemas e alcançar a linha de chegada mais rápido do que todos os outros. No dia da corrida, Jensen conhece sua navegadora, Case. They get bussed in from the women's facility upstate. It's all about ratings, fast cars, pretty women. A exceção é Machine Gun Joe, que corre com homens. Seus navegadores morrem como moscas e as garotas são poupadas para outros pilotos. Listes então começa a contar a Jensen sobre outros competidores fortes que ele deve conhecer de vista. 14 quilates, herdeiro de um mafioso chinês e graduado em uma prestigiosa universidade tecnológica. Hector Green, psicopata clínico que adora Hennessy como a representação da deusa hindu da morte. Pachenko, líder da chamada Fraternidade Ariana. E Travis Coate, ex-astro da NASCAR, com um temperamento desagradável que colidiu embriagado com uma multidão de pessoas. A conversa deles é repentinamente interrompida por Joe e sua gangue. Eles ficam sabendo que Frank está fora da corrida devido a lesões e perguntam sobre o novato que Coach apresenta como o novo mecânico. Joe tenta intimidar Jensen e deixa um recado para Frankenstein, ameaçando terminar o que começou. Hennessy é bom em guardar segredos, e o piloto realmente não suspeita que já tenha enviado seu antigo rival para o outro mundo. Nesse momento, um carro traz alguns prisioneiros que foram autorizados a trabalhar fora da prisão. Jensen percebe as pulseiras de rastreamento em seus pulsos. Mais tarde, ele se dá conta de que viu uma no assassino de sua esposa. Chega o dia da primeira etapa da corrida. Jensen secretamente se transforma em Frankenstein e vai a público, causando admiração nos espectadores e preocupação nos competidores. Coach o aconselha a não falar com os outros pilotos, já que Frank não falava. O ônibus com as garotas chega e os detentos não conseguem conter a alegria, explodindo em gritos e elogios. Mas os guardas contêm o entusiasmo deles. Casey entra no carro de Jensen. Ela sabe que o verdadeiro Frank está morto e que as janelas do carro são de vidro espelhado. Por isso, Jensen tira a máscara durante a corrida. Better looking than the last Frank. A few crashes to change that.
Hennessy informa que eles estão prontos para começar e a corrida mortal vai ao ar. O locutor anuncia o preço da assinatura: $99 para a primeira etapa e $250 para todas as três. A diretora da prisão espera atingir 45 milhões de espectadores esta noite. Portanto, faça as contas. Jensen pergunta a Casey por que ela está na prisão, e ela admite que matou um policial, mas a razão não foi por ser um policial ruim. Ele morreu por ser um péssimo marido. Colt fala com os pilotos pelo rádio e avisa que Hennessy vai bloquear todas as armas até a segunda volta, sendo 3 voltas no total. A corrida começa e os carros assassinos avançam, tentando empurrar uns aos outros para fora da pista. Jensen dá uma guinada, mas controla o carro perfeitamente e rapidamente se recupera, sem perder muita velocidade. Casey também sabe o que está fazendo e indica onde desviar para pegar um atalho. Com essa manobra, eles alcançam o primeiro lugar, ultrapassando Joe em seu Jeep. O rival os persegue e uma luta acirrada se inicia entre eles. A equipe aconselha Jensen a não enfrentar o adversário de frente, mas a agir de forma mais esperta. Começa a segunda volta e Hennessy aciona as espadas e escudos, escotilhas especiais no chão, através das quais todos os 4 pneus devem passar para ter acesso ao arsenal de armas. Os escudos controlam fumaça, napalm e óleo, enquanto as espadas são responsáveis por metralhadoras e lançadores de mísseis. Além disso, há também as caveiras, escotilhas que abrem armadilhas mortais. Quando o experiente Green é alvo dos perseguidores, ele ativa uma delas e registra mais uma vida tirada em seu placar. Em seguida, eles brigam com Joe, que acaba passando no óleo, caindo para a última posição no placar. Mas a vitória de Green dura pouco, pois 14 quilates avança e lança spikes que perfuram os pneus do piloto. O carro de Green capota no ar e o chinês finalmente o tira da corrida com um míssil lançado com precisão. Ferido, ele sai do carro amassado e entra na pista, declarando ter derrotado a própria morte. Joe prova o contrário, atropelando Green em alta velocidade em uma derrapagem controlada. O momento espetacular do assassinato é transmitido ao público de perto. Enquanto isso, Jensen consegue ativar sua metralhadora, mas ela imediatamente emperra. Sem pensar 2 vezes, Casey tira o cinto e sai pela janela para consertar a arma. Sua rival também sobe no teto do carro próximo, disparando uma rajada de balas na direção da garota vulnerável ao ataque. Jensen se impressiona com a manobra suicida de sua navegadora e manobra desesperadamente para protegê-la do tiroteio. Casey consegue terminar o que começou e retorna ao assento. Balas voam em todas as direções e Colt salva Listes da morte, aproximando-o ao chão. Em seguida, Jensen passa pela escotilha, roubando o escudo de Colt, mas por algum motivo, os dispositivos de proteção não funcionam. No smoke, no oil, no napalm. Again? Parece que foi isso que causou a morte do ex-piloto de monstro, o que soa suspeito, e os pilotos continuam a atacar o carro líder, especialmente porque a vitória sobre Frank lhes dará mais popularidade e honra. Desta vez, Colt está na cola. Lápide ainda dá conta de proteger Jensen, mas não será suficiente para chegar à linha de chegada. É preciso improvisar. O piloto manda Casey desparafusar manualmente o tanque de napalm e prendê-lo ao assento do passageiro. Em seguida, a garota sobe no colo de Jensen e ativa a catapulta, borrifando o perseguidor com a mistura inflamável. Colt agora está sentado em um barril de pólvora e Casey lança uma faísca com um arremesso certeiro do isqueiro. Joe colide com outro oponente, deixando-o sem chance de sobreviver. Outro momento espetacular que faz Hennessy abrir um sorriso de satisfação. Os recordes de audiência são quebrados. Em seguida, Joe pega um atalho e Pachenko se aproxima de Jensen. Ele mostra o dolorosamente familiar gesto de tiro, mas Jensen não tem tempo para reagir porque é atingido por Joe, que surgiu de emboscada. Faltava muito pouco para a linha de chegada, e Monstro cruza a linha por último entre os 6 pilotos sobreviventes. Faltam 14 horas para a segunda etapa e os mecânicos começam a restaurar as máquinas. Eles descobrem que todos os mecanismos das armas estão funcionando e o motivo de não terem funcionado durante a corrida continua sendo um mistério. Enquanto isso, Jensen só consegue pensar no gesto de Pachenko. Ele vai até Hennessy e manda a diretora para o inferno, recusando-se a participar da próxima etapa. Ele suspeita que ela esteja por trás do assassinato de sua esposa, porque queria um piloto experiente para as corridas. Hennessy ordena que eles fiquem a sós e, em seguida, mostra fotos dos pais adotivos que tiraram sua filha do orfanato. Jensen será forçado a colaborar se quiser ter a chance de vê-la novamente. Além disso, ele deseja se vingar de Pachenko, então decide continuar na corrida.
Jensen sai levando a foto da filha e depois rasga o rosto do pai adotivo. Colt percebe isso e se dá conta do que está acontecendo. Jensen pergunta por que ele não tem um número em suas roupas, que todos os presos devem usar. Colt responde que recebeu condicional há 3 anos, mas não conseguiu cruzar os portões da prisão. Ele preferiu não enfrentar o mundo que havia mudado muito enquanto cumpria sua sentença. Colt não diz por que foi preso, mas fica muito surpreso quando Jensen revela por que foi condenado à prisão perpétua. You, the way you looked at her, couldn't do that if you'd killed her mother. Jensen insinua que o colega está correto e que isso é obra de Hennessy, que procurava um novo Frankenstein. Mais tarde, à noite, Joe inflige novas cicatrizes em seu rosto, marcando assim os pilotos que ele matou. Jensen e Liszt estão trabalhando no carro quando Pachenko passa por eles. Jensen se distrai e o segue, mas a equipe adversária o vê a tempo, fazendo-o refém. Pachenko acerta alguns socos poderosos nele antes de Jensen acusá-lo de matar Suzy. O covarde não se arrepende do que fez, após o que pega uma ferramenta enorme com a qual pretende matar Jensen. Ele não se importa com Hennessy, que precisa de um piloto, mas Pachenko é interrompido por Liszt, que o apunhala pelas costas com uma caneta. O mecânico começa imediatamente a ser espancado por causa disso, mas Jensen aproveita o momento e escapa do cerco. Ele nocauteia os capangas de Pachenko e depois ataca o assassino. Sua fúria não tem limites, e ele está pronto para acabar com o covarde que arruinou sua vida. Mas então, Pachenko admite que Hennessy, junto a Ulrich, o forçou a cometer esse crime. Ele implora para não matá-lo, mas Jensen não se importa mais e se prepara para acertá-lo com um cano enorme. Pachenko é salvo por Ulrich, que imobiliza Jensen com uma arma de choque. No dia seguinte, antes do início da segunda etapa, Pachenko volta a provocar Jensen com o gesto do assassinato. Desta vez, o piloto não sucumbe à provocação. Ele permite que os outros 5 rivais fiquem bem à frente, enquanto ele mesmo entra em um túnel para interrogar Case. Se ela o enganar, Jensen irá catapultar a garota diretamente para o teto do edifício. Ele quer saber qual foi o papel da garota na morte de Frank. Então, Case confessa que sabotou as armas. I didn't kill him. He wouldn't quit. I just wanted to make sure he didn't win. Hennessy prometeu libertá-la se a garota impedisse Frank de conquistar a 5ª vitória. E na corrida de ontem, Case também foi encarregada de impedir Jensen para manter o suspense. O piloto fica satisfeito com as respostas e ativa o acelerador, alcançando facilmente os rivais. Ele vira o carro de Joe para que ele não o atrapalhe no duelo com Pachenko, de uma vez por todas. Ulrich e Hennessy aguardam ansiosamente o espetáculo. Jensen ignora os conselhos da equipe e ativa o arsenal de ataque no capô, apesar de estar à frente de Pachenko. Mas Jensen planejou tudo e vira o carro para atacar o adversário, continuando a conduzir em marcha ré. Ele vira inesperadamente novamente e sopra fumaça na frente do inimigo, fazendo-o voar contra a barreira de concreto. Ferido, Pachenko sai do carro capotado e Jensen faz uma pausa na corrida para quebrar o pescoço dele na frente de milhões de espectadores. Joe quer pegar seu oponente vulnerável, mas seu navegador comete um erro e o piloto o expulsa bem no meio da corrida. Um novo companheiro é enfiado à força no sangrento assento do passageiro contra sua vontade. Hennessy decide que é o momento oportuno para revelar a todos a surpresa que ela tinha preparado o tempo todo. Um enorme caminhão-tanque de combate chamado Dreadnought. Ele rapidamente alcança os pilotos, matando 2 com uma rajada de armas poderosas. O caminhão usa saídas fechadas para sempre estar em uma posição vantajosa para o ataque. Dreadnought se agarra ao carro de 14 quilates, matando sua navegadora e depois o próprio piloto com um tiro de canhão do tanque. No final, restam apenas Joe e Jensen, que decide unir forças com o rival para se manter vivo. Com a ajuda da equipe, ele entra em contato por rádio e juntos cercam Dreadnought entre os carros. Para isso, é preciso sacrificar outro navegador de Joe e, em seguida, os pilotos ativam a escotilha de caveira, passando por ela de ambos os lados simultaneamente. A armadilha levanta bem na frente do caminhão. Com um estrondo, Dreadnought se estilhaça em pedaços e explode. A segunda etapa da corrida terminou e agora resta apenas o duelo entre Jensen e Joe. Os rivais se encontram na oficina e Joe suspeita que a voz do mecânico é parecida com a de Frank. Por fim, ele descobre quem está escondido sob a máscara. Enquanto isso, Ulrich e Hennessy discutem que é hora de eliminar o perigoso Jensen. Frankenstein não deve vencer pela 5ª vez e é hora de passar sua máscara para o próximo sortudo. Para isso, Ulrich instala uma bomba sob o carro de Jensen, enquanto Hennessy distrai todos com um discurso pomposo sobre como a corrida mortal é a única coisa para a qual a escória da sociedade que entrou em sua prisão serve.
Jensen e Joe entendem que estão sendo manipulados e não terão permissão para sair em liberdade por conta própria. Ao retornarem à oficina, Jensen e Colt elaboram um plano que arruinará o bloqueio da segurança. Enquanto o monstro recebe um tanque extra de combustível, Jensen vai conversar com Joe. No momento que Jensen se veste com os trajes de Frank, Hennessy o visita para entregar a papelada de liberação já assinada, caso ele vença, mas ela também sugere que ele fique para continuar correndo sob a máscara de Frankenstein. Jensen anseia por liberdade junto à sua filha, mas e se ela estiver melhor na família adotiva do que com seu pai, acusado de matar sua mãe? Are you really daddy material? Or deep down, are you something else? A manipulação sagaz tenta enquadrar tal ato de autossacrifício como uma demonstração de amor paterno altruísta. Por um momento, Jensen parece duvidar de si mesmo. Ele se questiona se será capaz de ser um pai sensível e carinhoso depois de tudo o que passou. Ele guarda os documentos no bolso e entra no carro. Casey admite que Hennessy novamente mandou deter Jensen, mas a garota não vai obedecer. Assim que a corrida começa, Ulrich controla as escotilhas para que apenas Joe as pegue. Ele abre fogo contra Jensen, transformando a lápide em uma peneira. Casey rapidamente apaga o fogo que se espalha dentro do veículo. Jensen decide lançar a defesa, agora inútil, contra o perseguidor, assim como costumava fazer seu antecessor. No entanto, Joe se esquiva facilmente do truque conhecido. Para prolongar a corrida, Hennessy permite que Jensen ative a escotilha de defesa, mas Joe lança um míssil no chão, destruindo-a. Contudo, Monstro ainda está na liderança e Ulrich está pronto para ativar a bomba, se necessário. Joe dispara seus poderosos novos mísseis e Jensen se esquiva deles, mas acaba sendo uma emboscada. A explosão destrói uma parede, que estava vulnerável a ataques após as etapas anteriores da corrida. Jensen e Joe atravessam o buraco e correm em direção à ponte para escapar. Enfurecida, Hennessy interrompe a transmissão e ativa a bomba. No entanto, Colt e sua equipe apenas riem dessa tentativa patética, pois eles inspecionaram cuidadosamente o monstro e desarmaram o explosivo. Os pilotos chegam à ponte, mas os policiais estão se aproximando, então é hora de usar o tanque extra de combustível. Jensen o lança contra os perseguidores, causando uma explosão e um grande estrondo. Enquanto isso, o navegador de Joe não tem sorte novamente e é alvejado por atiradores nas torres. Os dois prisioneiros conseguem atravessar os portões da ponte e se dispersar por duas estradas diferentes. Os helicópteros apenas seguem Jensen, na esperança de detê-lo. Casey concorda em ajudar com a última parte do plano. Ela se sente culpada por Frank e não quer perder outro piloto a quem se afeiçoou. Além disso, ela também traz consigo os documentos de liberação, o que tornará a sua fuga totalmente legal. Jensen desvia para um estacionamento de máquinas, que o esconde da vista dos perseguidores, e pula do carro em movimento. Casey assume seu lugar ao volante. Ela consegue desviar os helicópteros antes de ser parada por um muro de fogo. Ela coloca a máscara de Frankenstein e sobe no teto do carro para se render. Toda a atenção está voltada para ela, e os pilotos completam sua fuga, fugindo em um vagão de trem de carga. Eles concordam em se encontrar em Miami quando Jensen for buscar sua filha. Ulrich retorna a Hennessy e tem o prazer de informar que Frankenstein foi capturado e a audiência do programa quebrou todos os recordes. Para comemorar o sucesso, a diretora recebe um presente de felicitações. Colt finalmente obtém sua vingança, que esperava ser servida em uma bandeja. 6 meses depois, Joe e Jensen estão consertando carros em uma oficina compartilhada. Eles começam uma nova vida no México, onde são visitados por Casey, que finalmente conseguiu sua liberdade. Jensen recuperou a guarda de sua filha e a apresenta à sua parceira de luta. Os cineastas trabalharam meticulosamente nas manobras para torná-las o mais realistas possível. De fato, a corrida mortal realmente aconteceu no set. Ninguém se feriu, mas muitos carros incríveis foram danificados. Foram usados 34 carros nas filmagens, nos quais 85 mecânicos de automóveis trabalhavam constantemente. Cada um dos carros custou aos criadores do filme $250 milhão e levou mais de mês para modificá-los e montá-los. Os tiroteios foram feitos com cartuchos vazios, totalizando 4 toneladas de munição. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, responda nos comentários. Conseguiu contar quantos navegadores de Joe morreram ao longo do filme? E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para que histórias incríveis saiam com mais frequência.